Olá, olá, tudo bem com você? Meu nome é Kleber Correia, eu sou consultor da CC1, eu sou especialista em consultoria financeira para empresas. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como construir um fluxo de caixa ideal para triplicar o lucro do seu negócio. Bom, nesse vídeo eu vou procurar falar de uma forma bastante didática para você, um conteúdo realmente que eu acredito que vai ajudar a enriquecer o seu negócio. Meu trabalho é para isso, para poder buscar o crescimento do seu negócio, e basicamente eu vou abordar três temas, três tópicos que eu quero que você aprenda no final desse vídeo, né? O primeiro deles é para que serve um fluxo de caixa. Talvez você nem saiba direito o que é um fluxo de caixa, né? Tem tanta tranqueira espalhada aí pela internet, mas eu vou estar abordando com você qual que é a função, para que serve um fluxo de caixa no seu negócio. Outra coisa que nós vamos abordar é como que o fluxo de caixa pode ajudar você a triplicar o lucro do seu negócio. Então, mão na massa, prático mesmo, de fato. E, por último, como ter um fluxo de caixa ideal para o seu negócio. Deixa eu colocar aqui para você. Então, olha lá. Para que serve um fluxo de caixa? Como que ele pode te ajudar a triplicar o seu negócio? E como ter um fluxo de caixa ideal para o seu negócio. Bom, antes de eu começar, antes de eu aprofundar, eu quero fazer alguns alinhamentos aqui com você. Esse material não é uma diquinha, não é um conteúdinho, não é uma ajudinha. Eu separei, reservei um espaço, um momento, estou aqui preparado para te ensinar tudo, para que você realmente aprenda a estrutura, o fluxo de caixa que é ideal para que você consiga triplicar o lucro do seu negócio. Então, não é uma diquinha. Pega um caderno de anotação, anota, rascunha tudo, participa, né? Coloca tudo aquilo que você aprende, isso é muito legal contar com a sua contribuição. Segunda coisa, que este tema, esse vídeo, não é para quem está numa faculdade, tá? Se você, e eu já passei por isso, né? Minha formação acadêmica vem da ciência que controla o patrimônio das empresas. Lembrei agora de uma ocasião em que eu estava numa mesa de reunião, sentado com um consultor assim que eu havia me formado. E o consultor, na ocasião, isso já tem um bom tempo, o consultor falou assim: olha, nós vamos abordar o gerenciamento de tal forma, que era usando justamente dentro da metodologia que eu vou explicar para vocês. Eu me recordo que naquele momento eu me manifestei na mesa e ele falou: Kleber, pode falar. Eu falei: cara, não concordo com o que você está falando, isso aí está totalmente errado, totalmente equivocado. Por que isso aconteceu? Porque eu estava saindo de uma faculdade. Então, se você está saindo de uma faculdade, todo o meu respeito pelo seu conhecimento, isso é extremamente importante, mas a abordagem aqui é para quem está no campo de batalha. A gente vai falar com empresários, para aquelas pessoas que estão lá empreendendo, batalhando, né, administrando seu negócio todos os dias. Então, né, eu naquele momento eu tive que respeitar o conhecimento do consultor, porque ele realmente estava numa abordagem bem mais adiantada. Não foi fácil para mim encarar isso, mas aconteceu, né? Terceiro ponto que eu quero colocar é que eu empreguei toda a minha experiência para proporcionar algo que fosse fantástico para você. Eu já tenho mais de 23 anos de experiência como consultor empresarial, né? E todo esse conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, eu procuro somar e se simplificar. Eu não gosto de ficar usando terminologias esquisitas, alguns termos em inglês, aquelas coisas assim que você chega numa aula, em um momento de aprendizado, e você acaba não conseguindo entender nada. Então eu peguei e desmistifiquei tudo isso,
preparei um conteúdo de uma forma simples, vou compartilhar isso para você, né? Compartilhando com você. E o trabalho que eu presto é um investimento. Quando a gente vai atender uma empresa, então o empresário ele tem que investir, ele tem que estar envolvido com a gente. Então assim, eu vou fazer um convite para você. Entende, né? Coloca na sua cabeça, você não está pagando nada para poder assistir esse vídeo, mas coloca na sua cabeça que você está pagando o quê? R$3.000 por essa hora de consultoria comigo. Porque é o seguinte, você está falando para o seu cérebro que você está investindo no conhecimento. E isso faz diferença, porque conhecimento que você aprende aqui, você coloca em prática para o resto da sua vida e imagina você realmente lucrando cada vez mais com o seu negócio. Tá? O quarto ponto, quarto alinhamento que eu quero passar para você é se você gostar daquilo que eu falar. Então, eu estou empenhando, de repente você não vai com a minha cara, não gosta do meu estilo, não está nem aí comigo, mas caso você se simpatize, poxa vida, o Kleber comentou alguma coisa, é interessante, isso eu consigo agregar no meu negócio. Se você gostar de alguma coisa, comenta no vídeo, comenta para mim, não comenta sobre o vídeo em si, podia ter uma luz aqui, uma luz ali, né? Algum detalhe que a gente está aqui se empenhando para poder fazer, mas basicamente comenta sobre qual foi a sacada, qual foi o item que fez a diferença no seu negócio. Tá? Certa vez eu estava participando de uma palestra e o palestrante falou isso, poxa vida, se você está ficando aqui o dia inteiro nesse treinamento comigo, se você tirar uma única coisa só, e isso fizer diferença na sua vida, pode ser que isso tenha valido a pena todo o tempo que você está investindo para poder estar aqui comigo. Então, se você gostou de alguma coisa, comenta, isso ajuda as outras pessoas que assim como você chegaram aqui no vídeo, isso me ajuda a entender aquilo que eu estou transmitindo e aquilo que de repente eu estou deixando deslizando ali. Então comenta, participa, esteja aqui comigo nesse vídeo. Bom, eu não sei em qual canal que você está vendo isso, em qual rede que você está vendo, se você está vendo aqui no YouTube, então se inscreve no meu canal. É importante, né, que você esteja aqui comigo, fique inscrito no canal, porque eu sempre tenho algum conteúdo, sempre tem um conteúdo entrando, alguns vídeos mais extensos, alguns vídeos onde a gente aprofunda mais o conhecimento, coloca tudo na nossa bagagem, né, pelo menos uma parte dela, coloca essa bagagem à disposição e disponibiliza para você aprender cada vez mais. E eu estou aqui falando para você dos alinhamentos, lembrei de um momento em que eu fui pegar a minha bagagem, peguei em casa minha bagagem de certificados, de livros, de conhecimento que a gente adquiriu aí durante a nossa jornada e eu espalhei todos aqueles certificados. Meu Deus do céu, nem a gente tem noção do quanto que a gente está sempre se empenhando. E por isso que eu estou falando para você, entende que você está investindo recurso financeiro. Fala para sua cabeça que você está investindo R$3.000 nesse treinamento e que o Kleber está colocando aqui todo o empenho, todo o conhecimento dele para ajudar você, a ajudar a sua empresa a triplicar o lucro do seu negócio. Então inscreve no canal e fica atento, porque você vai estar recebendo mais conteúdo sempre aqui comigo, tá? Bom, se você apenas aprender e se você não colocar em prática, você vai acabar não tendo resultados. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com números, gosto de tecnologia, gosto do Excel. Do Excel como uma ferramenta, né? Trabalhar com números. Enfim, talvez você também goste disso. E quando eu estou fazendo alguns atendimentos e eu começo a fazer algumas fórmulas, tá? Dou alguns comandos, eu trabalho muito com o teclado. E eu aprendi isso porque eu venho de quando eu, na minha jornada empresarial, eu comecei a trabalhar numa fábrica, numa indústria, e na época, pasmem, o sistema operacional era o Microsoft DOS, tá? Não sei se você conhece isso, entra no Google, pesquisa aí, Microsoft MS-DOS a gente chamava, né? MS-DOS. Já existia o Windows, só que o Windows ele não era o sistema operacional principal, ele era um aplicativo. Então você abria o DOS e dava o comando para abrir o Windows. E quando entrava no Windows, não existia esse cara aqui, não tinha mouse ainda.
Então eu fazia comandos no teclado. Eu estou aqui olhando para o meu computador, então eu ficava lá Ctrl Alt, enfim, diversas teclas, eu ficava para cima e para baixo. Então acontece que eu peguei a habilidade de lidar, principalmente no Excel, quando eu entrava no Windows, pelo teclado. Por que pelo teclado? Porque não tinha mouse, tá? E eu praticava, e até hoje algumas coisas estão comigo, né? Tem comandos que eu dou que literalmente são porque eu tenho essa habilidade, eu já tenho esse conhecimento, então fica fácil de eu trabalhar com isso. E por que eu estou citando essa história? Porque as pessoas falam, poxa vida, Kleber, como que eu faço para poder fazer? Você faz tão rápido, com tanta facilidade. E eu explico para a pessoa, eu explico para ela, olha, você está aqui no Excel e você quer ir lá para a última linha, não é isso que eu vou ensinar hoje, tá? Mas se você quer ir para a última linha em branco, segura o Ctrl, aperta a flechinha para baixo, você vai chegar lá e fala, uau, tá, que legal. E mais um tempo lá na frente a pessoa fala, Kleber, como é que é mesmo aquele comando que você me explicou? Tá, eu, claro, né, com todo prazer, faz parte da minha habilidade, está sempre passando conhecimento, explicando para a pessoa, eu vou lá e explico para ela como que ela tem que fazer aquele comando de novo. O que eu quero dizer com isso? Conhecimento. A pessoa conheceu, né? Eu tenho essa habilidade, passei esse conhecimento adiante, a pessoa foi lá e conheceu e sabe como fazer isso. Mas ela não agiu, ela não colocou em prática. Então, quando você conhece algo e você pratica, isso acaba gerando resultado. Então eu vou passar alguns conhecimentos para você, vou passar um pouco da minha bagagem, né? Empenhei bastante para poder fazer isso, mas eu vou passar a minha bagagem para você e você coloca em prática. De fato é para você colocar em prática, tá? Então, conhecimento mais ação é resultado. É resultado. Bom, seguinte, vamos lá. Imagina que você precisa melhorar o lucro do seu negócio e você veio até mim. Eu sou consultor empresarial, sou credenciado à maior empresa de renome nacional, atendendo todo o Brasil, né? Então eu sempre faço atendimentos. Imagina que você chegou e sentou na frente do Kleber Correia, consultor, e falou, Kleber, eu preciso melhorar o meu lucro. Eu nunca encontrei nenhum empresário que chegou falando para mim, preciso melhorar meu lucro. A pessoa geralmente me procura porque ele está perdido, não sabe o que está acontecendo com as finanças, não sabe para onde vão seus números, chega para mim ele perdido, tá? E daí você vem até mim para que eu ajude você a aumentar o seu lucro, a melhorar o seu lucro, tá? E eu pergunto para você assim, né? Eu, consultor, você está ali na minha frente, eu falo, legal, então tá, eu vou te ajudar a melhorar o seu lucro. Diz aí o seu nome, né? Fala aí seu nome, João, Ana, Maria. Essa aula ela é gravada, então eu não consigo saber quem que está online agora, mas fala aí, né? Ana, passa para mim as informações para eu poder ajudar você a aumentar o lucro do seu negócio. E aí você olha para mim, eu falei, Ana, né? Aí você, Ana, olha para mim e fala, Kleber, eu não tenho nenhuma informação. Eu, inclusive, estou aqui para você me ajudar a aumentar o lucro dos meus negócios. Com todo respeito, eu não vou rir, eu estou aqui tentando falar de uma forma descontraída com você. Eu pergunto, você, se coloca no meu lugar, você é o Kleber Correia consultor e você está ali na frente da Ana e ela olha para você e fala, eu preciso que você me ajude a aumentar os meus lucros. Eu estou cansada, eu estou trabalhando, eu estou empenhada, eu estou o tempo todo envolvido com o meu trabalho, corro para cima, corro para baixo, mas estou pagando boleto atrasado, estou com o saldo da conta estourado, meu Deus do céu, eu não vejo resultado nisso, são anos e anos empenhados, eu tenho 2, 3, 5, 10 anos, né, envolvidos na minha empresa, alguns meses, às vezes envolvido, e eu não estou conseguindo ver o resultado de tudo isso, tá? E daí o Kleber Correia consultor pergunta para você, cadê os seus números, cadê as suas informações para eu avaliar para você? E aí você fala, eu não tenho nada, Kleber, estou aqui para você me ajudar. Bom, como é que você imagina que eu vou conseguir ajudar você se você não tiver nenhum tipo de informação? Isso
já aconteceu comigo. Não foi uma, nem duas, nem três, mas inúmeras vezes. Como eu falei para você, eu faço atendimentos numa empresa de renome nacional, sou consultor credenciado, e em uma dessas situações, lá no passado, eu acredito que foi a primeira situação que chegou até mim, eu já consultor, mas consultor de empresas, já empresas grandes, me deparei ali com uma empresa pequena, e nas empresas grandes você chega lá, já tem muita informação, já tem o que você analisar. E eu peguei um empresário pequeno e falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Eu me perguntei, mas eu já tinha resposta. Basicamente, mas ele chegou até mim e eu não tenho nada. E naquele momento, eu passei a orientá-lo sobre aquilo que ele deveria fazer para que a gente conseguisse avaliar as informações, para que eu conseguisse ter algo para ser avaliado. Né? Se você vem até mim e não me traz nada, não tem o que eu avaliar. Naquele momento eu iniciei com ele uma jornada. Inclusive, né, alguns dos materiais, algumas das ferramentas que eu utilizo até hoje são fruto dessa evolução, fruto dessa experiência. Né? Então hoje eu entendo que o lucro ele é composto diariamente. Então diariamente eu tenho que ampliar e melhorar o meu lucro e eu venho melhorando, desenvolvendo essas soluções para que o empresário ele realmente consiga triplicar o lucro da sua empresa. E aí ele iniciou uma jornada comigo fazendo o registro das informações dele, né, para que ele pudesse trazer até mim e assim eu conseguisse avaliar as informações dele. Ok, então se você encontrar com o Kleber e não tiver nada, não tiver nenhuma informação, não tem o que eu possa orientar para você. Né? Imagina que você pega uma folha de sulfite em branco, eu não tenho uma folha de sulfite agora, você pega uma folha de sulfite em branco e fala, essas são as informações que eu tenho. O cara não tem o que ser informado. Agora imagina que você já mostre uma informação diferente. Deixa eu colocar aqui para você, tá? Aqui, ó. Imagina que você chega para mim com essa informação. Kleber, eu tenho 50 mil de vendas e eu estou com 55 mil de despesas. E eu tenho aqui um saldo, né, de 5 mil reais positivo. Positivo não, negativo. Meu saldo está negativo em 5 mil reais. Kleber, o que eu faço para poder aumentar o lucro do meu negócio? Bom, primeiro você não tinha informação nenhuma. Agora você tem informações, tá? E daí? O que você faz para poder aumentar o lucro do negócio? Da Ana, né? Eu usei o exemplo da Ana. Tá, pensou? Escreve aí, escreve nesse momento, aproveita. O que você vai fazer para aumentar o lucro do negócio da Ana? Eu vou colocar aqui de volta para você. Então, olha lá. A Ana apresentou para você que ela tem 50 mil de vendas, 55 mil de despesas. Então, está com um saldo de 5 mil negativo. Como é que você vai aumentar o lucro da Ana? Bom, eu não sei se você escreveu aí custos, se você escreveu aluguel, se você escreveu o que você escreveu. Eu só sei dizer para você que fica um pouco inviável a gente poder fazer algum tipo de orientação dessa forma. É bem complicado uma orientação nesse estilo. Aí eu falo para você o seguinte, agora imagina que você viesse até mim com uma informação diferente. Eu vou até colocar aqui para você, que você viesse com essa informação aqui para mim. Entradas, cadê as entradas? Está aqui. Não, está aqui. As entradas, lá em cima as entradas, tá? 50 mil reais. Os seus custos diretos, 30 mil reais. E ainda tem um percentual lá, né? 60% de custos diretos. E aí você fala, nossa, Kleber, as minhas despesas são de 18 mil reais. Você está com 36% de despesas. E os investimentos de 7 mil reais, que representam ali 14%. Isso traz o meu saldo, deixa o meu saldo negativo em 5 mil reais. E aí, o que você acha? Agora é possível eu fazer algum tipo de avaliação? É possível que eu faça algum tipo de orientação mais adequada com essa informação que você está vendo? Sim ou não? Responde, coloca, participa comigo aí, né? Sim
ou não? Sim ou não? Eu não sei, eu acredito que você tenha escrito que dessa forma aqui, está melhor do que da forma anterior. Deixa eu voltar para a câmera aqui. Tá? Dessa forma, está melhor que a forma anterior. Veja bem, o que nós temos aqui? Uma estrutura que me ajuda a entender um pouco para onde estão indo os recursos da empresa. Né? Então as entradas são de R$50 mil, custos de 30, despesas de 18, investimentos de 7. Essa estrutura me ajuda a direcionar e nortear a identificação de onde estão indo os recursos da empresa. Ok? Bom, eu até passei um slide a mais aqui, né? Toquei aqui errado. Vamos lá. Aqui, ó. Essas informações me ajudam a ter um direcionamento melhor para onde vão os recursos da minha empresa. Tá? E no slide que eu tinha colocado ali, eu pergunto para você, qual que é o objetivo em ter uma empresa? Qual que é o objetivo que você tem em ter uma empresa? Eu acredito que seja lucrar cada vez mais. E até por isso que a minha oferta aqui para você, minha proposta é o fluxo de caixa ideal para que você possa triplicar os lucros do seu negócio. Então o objetivo da nossa empresa é lucrar cada vez mais. E não tem nenhum problema em lucrar cada vez mais. Quando você lucra mais, você tem uma empresa mais sólida, você tem uma empresa mais competitiva, você tem uma empresa que pode pagar melhor pelos seus funcionários. Imagina você podendo pagar salários agradáveis para os seus funcionários e eles trabalhando ali com ímpeto, com dedicação, com todo esforço, né? Tendo famílias envolvidas, né? Os filhos dos seus funcionários podendo estudar em escolas legais, em escolas adequadas, a família do seu funcionário podendo comprar no comércio, podendo, né, fazer com que a economia gire. Você pode ter um salário melhor para você mesmo. Um dos pilares da gestão financeira o alicerce dos pilares da gestão financeira é a realização de sonhos, é fazer com que você faça os seus sonhos se tornarem realidade. Talvez hoje o seu sonho seja ter um sono mais tranquilo, né? Dormir mais tranquilamente, uma vez que você tem toda uma preocupação para o que fazer no dia seguinte. Mas às vezes você quer fazer uma viagem, de repente você quer ir para a Europa, você quer ir para a Disney levar seus filhos. Então, isso é ótimo. Então, sua empresa lucra mais, você consegue ter uma remuneração melhor. Você consegue ter uma remuneração mais adequada para você alcançar os seus objetivos. E o que acontece se você tem um objetivo de lucrar mais? O que precisa para a sua empresa lucrar mais? O que você acha que precisa para a sua empresa lucrar mais? Não sei em que rede que você está aqui, mas comentem para mim. Minha empresa precisa mais sua empresa precisa mais de decisões corretas. Você precisa de decisões mais direcionadas. Em uma gestão empresarial, em um negócio, a gente nunca vai acertar o tempo todo. A gente nunca vai acertar tudo. Quiçá fosse fácil a gente acertar, né? Abre uma empresa, não tem problema. Seria maravilhoso. Você pense no seu negócio. Não sei se você tem uma indústria, um comércio, um prestador de serviço. Se você pudesse acertar tudo, seria maravilhoso, seria fantástico. O que acontece? Você precisa tomar decisões corretas e para tomar decisões corretas, você precisa analisar os seus números. Você precisa analisar números. Eu não sei se você sabe dirigir. Escreve aí para mim, sei dirigir ou não sei dirigir. Né? Sabe ou não sabe? Você está aprendendo, você ou sabe ou você não sabe. Escreve aí, sei dirigir, não sei dirigir. É um carro, uma moto, isso mesmo. Sabe dirigir, não sabe dirigir. O que acontece? Se você sabe dirigir e você está guiando o seu carro e você olha para o velocímetro do carro e ele mostra lá que você está a 80 km por hora e passa uma placa e aquela placa diz 40 km por hora, você está rápido demais. Mesmo que você não sabe dirigir, acho que isso é meio óbvio, né? Mas vamos lá, você está a 80 por hora
você passou a placa, que são 40 por hora, você pisa no freio e reduz a velocidade para ficar adequada à velocidade da via. O que aconteceu? Você analisou números, você analisou informações e tomou uma decisão. Você olhou rapidamente para o painel, olhou para a placa, ou você foi pego pela placa, olhou para o painel, pisou no freio, tomou uma decisão, colocou o seu veículo na velocidade adequada. Você não sabe lá o que poderia ter pela frente, a gente não está aqui para falar de carro. O que acontece na sua empresa é a mesma coisa. Você precisa olhar para os números para poder tomar as decisões corretas e assim fazer com que a sua empresa lucre mais. Eu até coloquei aqui um exemplo mais prático para que você possa entender. Pensa o seguinte, um cirurgião ele pega o bisturi, eu não tenho nenhum bisturi aqui comigo, ele pega o bisturi e ele não sai cortando o paciente de qualquer jeito, ele não coloca o paciente lá na cama, lá na maca e sai passando um bisturi, cortando o bisturi, cortando a barriga. Não sai fazendo isso. Não. O cirurgião, ele examina o seu cliente, ele examina o seu paciente e ele faz um corte cirúrgico. Ele corta onde é necessário. Ele faz a avaliação das informações dele e toma a decisão adequada para que ele vá direto ao ponto. Na sua empresa, você precisa ser cirúrgico. Na sua empresa, você precisa tomar decisões corretas, decisões seguras, decisões assertivas. Você precisa ser cirúrgico. E o que é necessário para ser cirúrgico? Imagina se o cirurgião ele corta e ele fala, cara, errei. Será que na sua empresa você faz assim? Você corta e percebe que você não foi cirúrgico? E percebe que você cortou no lugar errado? Então, é importante que você consiga analisar as informações da sua empresa para que você tenha clareza. Para fazer essa análise de forma adequada, você precisa de clareza. Clareza é a palavra-chave para que você consiga trabalhar informações que possibilitem você aumentar a lucratividade do seu negócio. Olha só, a maioria dos empresários acha que gestão financeira são fazer controles. Eu vou fazer atendimento para empresários e o empresário ele acha que tem todos os controles. Kleber, eu tenho todos os controles, eu já faço tudo, né? Eu controlo minhas vendas, eu controlo minhas despesas, eu tenho uma série de controles dentro da minha empresa. Tá? Gestão financeira não são apenas controles. Os controles, eles são extremamente importantes, são muito importantes. Eu já encontrei empresário que não tinha controle das suas vendas, tá? Mas a maioria dos empresários tem os seus controles. E os controles, como eu falei, né, eles são extremamente importantes, eles são muito relevantes. Mas eles são apenas um alicerce para você poder fazer uma gestão financeira de fato. Gestão financeira. Você está gerindo, você está analisando, você está tomando decisões com base nas informações financeiras que você tem no seu negócio. Se começar um barulhinho aqui, né? Porque está um dia muito agradável, começou uma chuvinha e isso é bem-vindo aqui para poder arejar o nosso ar. Mas vamos seguindo aqui que eu me preparei, né? Me esforcei para isso. Os controles financeiros, eles são importantes sim, mas eles são a base, o alicerce para gestão financeira. Bom, eu vou falar para você o seguinte, uma pergunta. Você faz o seu controle no caderninho? Você faz o seu controle financeiro, a gestão financeira, ou os seus controles, né, de entradas, de saídas, suas despesas, suas receitas, num caderninho? Pior ainda, eu vou falar pior, cara, porque assim, engraçado, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ainda hoje pela manhã, eu atendi uma cliente que ela falou para mim que faz o controle no livro caixa. E eu falei para ela, olha só, hoje eu vou gravar um vídeo, tá aqui o slide da minha apresentação, e eu escrevi
livro caixa. Esse tal desse livro caixa que você compra na papelaria, isso daí é muito ruim. Isso daí é o princípio do descontrole. Porque tudo bem, você anota, você registra tudo aquilo que está acontecendo. É melhor um caderninho que nada? Não sei, né? Eu tenho pensamentos. Eu já pensei durante muitos anos que é melhor um caderninho do que nada. Mas um caderninho que você anota e depois você não consegue avaliar. E depois você não consegue entender o que está se passando com a sua empresa. As informações estão lá, tá? Então, será que o caderninho é melhor do que nada? Tá? Você se esforça tanto, você se empenha, você controla, você anota, né? E eu tive sérios problemas com clientes que eu atendia e tinha o caderninho e havia o meu empenho. Eu passei para ele a ferramenta, falei, olha, usa essa solução, registra aqui tudo o que está acontecendo na sua empresa, depois fica mais fácil de nós analisarmos e tomarmos as decisões corretas para você. E o empresário, a empresária insistia em continuar com o caderninho, em continuar com o livro caixa, né? E, meu Deus, eu não gosto de caderninho, livro caixa não gosto disso. Eu fico pensando o seguinte, você que está vendo esse vídeo, eu acredito que você tem o WhatsApp no seu dispositivo eletrônico. Ó, tem até a hora que eu estou gravando aqui, tá? Eu acredito que você tem o WhatsApp no seu dispositivo eletrônico. E você se comunica com as pessoas pelo seu WhatsApp. Aí eu pergunto para você, você está disposto a deixar o WhatsApp para poder voltar a se comunicar por cartas com as pessoas? Você já tinha parado para pensar que se você faz o seu controle no caderninho, né, no livro caixa, é a mesma coisa que você está escrevendo uma carta para alguém? Está escrevendo uma carta para você mesmo. Olha aqui, Kleber, estou escrevendo uma carta para mim. Enfim, toda grande empresa de hoje, um dia ela foi pequena. Então você precisa tomar ações de empresas grandes. Você às vezes modernizou o seu negócio e faz vendas utilizando o seu celular, mas você insiste em usar o caderninho para fazer o seu controle financeiro e você quer aumentar o lucro do seu negócio, tá? Então é importante que você tenha em mente a necessidade de aprimorar, de melhorar os seus resultados. Normalmente ensinam para você que fluxo de caixa é só entrada e saída de dinheiro, é só entrar e sair. Tá? Então, o fluxo de caixa é só entrar dinheiro, sair dinheiro. E não é só isso. Existe um modelo de fluxo de caixa que ajuda no seu dia a dia, né? Quais as projeções da semana? Será que eu vou ter dinheiro na sexta-feira para poder pagar, arcar com os meus compromissos? Então, existe um modelo de fluxo de caixa que ajuda nisso, que eu até trabalho com ele. Mas o modelo ideal que ajuda a triplicar, ele tem uma outra estrutura, tá? Uma coisa muito importante é sempre saber qual o maior custo que uma empresa tem, tá? Nesse momento eu quero chamar você, né? Você só está lembrando do modelo que eu coloquei para você de fluxo de caixa, mas eu pergunto para você, qual é o maior custo que a sua empresa tem? Qual que é o maior custo que você tem? Escreve para mim aí, eu não sei qual rede que você está, acho que você está no YouTube, sei lá, em qualquer canal, qual que é o maior custo que uma empresa tem. Escreveu? O maior custo que uma empresa tem não é o aluguel, não é o custo da mercadoria. O maior custo que uma empresa tem são as suas crenças limitantes, são os seus pensamentos negativos. Né? Eu até preparei aqui o slide, vou colocar aqui para você ver, né? Então, olha só, tá? Então, a sua crença limitante tá ali, ó, a minhoquinha que tá ali. Você senta na minhoca, né? E fala, meu Deus do céu. Você lembra da criança sentada na minhoquinha, né? Senta na minhoquinha. Eu já vi meu filho sentado no consultório médico na minhoquinha. Ele fica ali chacoalhando para lá e para cá, né? Tá limitado. Vai para lá, vai para cá e não aproveita nada, né? Você fala assim, eu não consigo, eu sou velho demais para isso, Kleber, isso não é para mim, né? Já é tarde demais, não dá,
não vai dar certo comigo. Você fala isso porque você trabalha com grandes empresas? Mentira, né? A felicidade dura pouco, né? Nasci pobre, vou morrer pobre, não tem solução para mim. O maior custo que você tem na sua empresa é a sua minhoquinha que você chacoalha e não sai do lugar. Então é o seguinte, vou mostrar para você agora qual que é a melhor estrutura para você ter um fluxo de caixa que ajuda a triplicar o lucro do seu negócio. E nessa estrutura você vai saber qual é o valor que você precisa de vendas para não ter prejuízo. Já imaginou isso? O valor que você precisa de vendas para que você não tenha prejuízo. Você vai saber também exatamente para onde vai o seu dinheiro, né? Uma pergunta muito comum, muito recorrente: para onde vai o meu dinheiro? E com a estrutura ideal do fluxo de caixa você vai saber para onde vai o seu dinheiro. E você vai saber o exato ponto onde você deve ser cirúrgico e usar o seu bisturi. O exato ponto que você tem que usar para saber o seu bisturi. Nesse momento desse vídeo, eu sei que falar de finanças é maçante, não é fácil, não é legal, meu Deus do céu, e eu me empenho e eu faço de tudo para que você realmente aprenda, saia daqui com alguma coisa que você leve, que você aproveite, que isso internalize dentro de você. Eu preciso que você esqueça tudo que te ensinaram até hoje sobre fluxo de caixa. Esquece tudo. Eu até preparei, eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu preparei aqui um material mostrando, eu acessei um software. Nesse software ele fala que fluxo de caixa eu preciso separar ali as receitas, né? Vendas, juros, financiamento e entrada, né? Entrada de venda, entrada de juros, entrada de financiamento, esquisito. Eu tenho as despesas com fornecedores, despesas com materiais, retirada de sócio. Eu pesquisei ontem. Ridículo isso, meu Deus do céu, não é só isso, não é só isso. Eu tenho essa ferramenta aqui que eu não gosto de usar, né? Não gosto de usar essa ferramenta, onde você tem ali entradas, previsão de recebimento, né? Outros recebimentos, saídas, fornecedores, folha de pagamento, INSS. Poxa, fluxo de caixa não é só isso. Aí eu pesquisando, achei o banco Cora, né? Esse foi o pior fluxo de caixa que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu, que complicado. Então lá tem despesas, rendimentos e despesas, né? Os rendimentos aqui em cima, bem aqui em cima de mim, né? Rendimentos e despesas, né? Muito esquisito, muito estranho, tá? Que mais? Não, fluxo de caixa vai além do que apenas entradas e saídas. Fluxo de caixa é muito mais do que isso, muito mais. Agora eu vou te passar o passo a passo de como você deve fazer, o que você deve fazer para ter o seu fluxo de caixa. Eu coloquei aqui na tela todos os itens, eu não separei um por um, então vou me empenhar aqui para não deixar você ficar confuso, tá? Olha aqui, ó. Modelo ideal para você triplicar o lucro do seu negócio é este. Aqui nós temos, deixa eu ver se consigo pintar aqui. Aqui nós temos o recebimento bruto. O recebimento é o dinheiro que entra na sua empresa, é o dinheiro que você recebe. Então, sempre que você recebe recursos na sua empresa, você deve registrar. O interessante é que hoje pela manhã eu estava atendendo um outro cliente e ele falou: Kleber do céu, em dado momento eu comecei a registrar o momento da venda. Comecei a registrar o momento tem o momento certo, a hora certa de registrar o momento da venda. Mas bagunçou tudo. E eu falei, como é que é o nome do meu? Giba. Falei, Giba, rapaz do céu, você deve ter me entendido errado, porque a gente tem que registrar no momento em que você recebe, no momento em que entra o dinheiro. Tá? Que dinheiro? A hora que o dinheiro acredita lá na sua conta, a hora que o dinheiro aparece lá na sua conta corrente, a hora que o dinheiro, que você recebe o dinheiro e coloca no seu caixa. É esse o momento que você deve registrar. Logo na sequência, você tem que colocar os seus impostos. E aqui são os impostos
sobre as suas vendas. Como assim, Kleber, imposto sobre as minhas vendas? O seu Simples Nacional. O seu Simples Nacional você paga, não sei qual é o seu regime tributário, mas se você está no Simples Nacional, você tem que colocar ele ali. Tá? Se você é MEI, não. Agora, se você é simples, se a sua empresa é presumida e de repente você tem uma empresa de lucro presumido, lucro real e está vendo esse vídeo, né, seus impostos são colocados ali. Mas não são todos os impostos. Impostos como o FGTS é fundo de garantia, isso é sobre funcionário, então isso vai estar aqui nas despesas fixas. Tá? O IRRF, Imposto de Renda Retida da Fonte de Funcionários, ele vai estar aqui também. E uma série de outras coisas, mas que não vem ao caso. Aqui a gente está falando dos impostos que incidem sobre a sua venda. Logo abaixo nós temos os custos variáveis. Custos variáveis. Custo variável é o seguinte, a medida do custo variável é, se você aumenta a sua venda, o custo variável vai mais ou menos na mesma proporção, ele aumenta junto, então isso é custo variável. Ou seja, quanto mais você vende, mais comissão você vai pagar. Então, a comissão é o custo variável. Tá? Então, ele está ali, aquela relação, quanto mais você vende, mais custo variável você tem. Então, custo variável é tudo aquilo que modifica relativamente na mesma proporção da sua venda ou da sua produção. E o custo fixo não varia. Kleber, todo mês a minha conta de energia ela vem num valor diferente. Então, um mês ela vem de R$350, no outro mês ela vem de R$410. Então, a energia é variável? Não, a energia é fixa. Mas o valor mudou, era 350 foi para 400. Não vou entrar, não vou aprofundar, porque essa aula não é para isso, mas ela é um custo variável, tá? Se nós pegarmos o recebimento, tirarmos o imposto, tirarmos os custos variáveis, aí a gente vai ter a margem de contribuição, tá? Nessa aula eu não vou explicar, não vou aprofundar o que é margem de contribuição, mas esse item vai ajudar você a aumentar o lucro dos seus negócios exponencialmente. Meu Deus, conhecer a sua margem de contribuição é crucial para que você possa, de fato, triplicar o lucro do seu negócio. Logo abaixo a despesa fixa. O que é a despesa fixa? A despesa fixa é aquela despesa que você tem, independente do resultado das suas vendas, dos seus recebimentos. Aluguel é um deles, né? Aluguel, o honorário do contador, né? Se você dobrar as vendas, vai dobrar o honorário do contador? Não. Se você vender metade do valor das suas vendas, você receber metade daquilo que está previsto, você vai pagar metade do aluguel? Não. Então essa despesa é fixa. E aí vem o que eu chamo de resultado operacional 1. E aí você não vai encontrar isso em literatura nenhuma. Isso é fruto da minha bagagem, da minha experiência. Resultado operacional 1. O que tem no resultado operacional 1? Ele vai avaliar qual que é o resultado da sua operação. Se a sua empresa estiver limpa. Tá? Limpa em que sentido? As minhas finanças, minha despesa financeira está para baixo do resultado 1. E por que isso? Porque eu já encontrei empresas cujo problema dela era o resultado financeiro. Muita antecipação de duplicata, muitos juros, muita antecipação de cartão de crédito. Isso matava o empresário. E aí eu conseguia mostrar para o empresário, a sua empresa é lucrativa, então nós precisamos de ações para poder melhorar esse resultado. Logo na sequência, nós temos as despesas da diretoria. Você é aquele empresário que mantém tudo misturado? Cara, isso não é bom, mas não precisa se desesperar. Logo, logo você vai ver a importância e vai fazer a separação necessária. Tá? Eu também já encontrei muitos empresários que não têm um valor de salário definido para ele. Tá? Não dá para ter um valor de salário definido, eu recebo por último, você não conhece minha empresa, não dá para fazer isso. Então, por isso eu separei ele. A despesa de diretoria, ela não contempla o resultado operacional. Se você for na literatura, toda a literatura vai falar que a despesa de diretoria tem que estar aqui na despesa fixa. Mas não, a realidade do empresário, aí na ponta. Eu já tive empresa no comércio varejista aqui da minha cidade por 10 anos, recebi 3 premiações como melhor loja do meu segmento enquanto a gente tinha empresa. E a gente usava muito isso, porque identificava, sabia fazer as análises. E depois é que eu tenho o resultado operacional 2. Tá? Então eu consigo enxergar, entender qual que é o resultado da empresa, o resultado financeiro, tá? Olhando lá em cima o resultado financeiro, depois tirando a diretoria, eu tenho o resultado operacional 2.
E na sequência, na continuidade, aí eu tiro os meus investimentos, somo as minhas entradas não operacionais e tiro as saídas não operacionais. Entradas não operacionais, o que é entrada não operacional? Cara, fui lá e vendi essa garrafa, mas a minha empresa não é de garrafa. Eu vou aproveitar e tomar uma água. Bom, a minha empresa não é de garrafa, mas eu vendi a garrafa. Esse dinheiro eu não posso somar ele junto aqui com o recebimento, não posso, é errado. Por quê? Porque vai deturpar a análise do meu resultado. Então eu vou colocar ele aqui nas entradas não operacionais, que não faz parte da minha operação. Ou peguei um empréstimo, né? Fui lá e peguei um empréstimo. Então esse montante ele vem aqui nas minhas entradas não operacionais. Por quê? Porque ele não afeta a avaliação do meu resultado. E por outro lado, eu também tenho as saídas não operacionais. Nas saídas operacionais, eu tenho, por exemplo, o pagamento do empréstimo ou alguma coisa que não faz parte ali da gestão do meu negócio. Percebe como muda o jogo quando a gente pega e avalia o nosso fluxo de caixa dentro dessa estrutura? Será que você consegue enxergar que aqui sim é possível a gente melhorar o nosso resultado? Talvez você esteja pensando assim: ah, Kleber, mas isso é muito complicado para mim. Sabe por quê? Porque existe uma crença limitante, né? Porque a minhoquinha aqui, ó, você está sentado na minhoca, chacoalhando na minhoca. A minhoca que está na sua cabecinha falando: isso é muito complicado para mim, eu não sei fazer isso, eu não dou conta. São crenças limitantes que você tem. E você não pode ficar pensando dessa forma. Eu me lembrei agora do retorno para a empresa dele. Eu já tinha feito um trabalho na empresa dele, ele me chamou e falou: Kleber, vem aqui e eu quero que você me ajude a identificar os resultados da minha empresa. Nós temos um novo sistema. Você tinha me orientado e colocado um sistema para mim aqui. Nós temos um novo sistema. Então eu quero que você me ajude. E eu falei: então, o seu sistema, que bom, que legal, mas nós vamos usar o meu modelo para a gente triplicar os resultados. E ele falou: não, eu não vou, eu não quero que você use o seu modelo, eu quero que você use o meu modelo. Eu falei: tá bom, então, para poder usar o seu modelo, esse valor aqui que eu te passei de honorários é o dobro, tá? Mensal. Tá? Não sei, eu te falei que você está assistindo esse curso por R$3.000, então é o seguinte, são 3 mil, você vai me pagar R$6.000, e eu estou aqui garantindo para você que em 90 dias eu consigo resolver o seu problema, tá? Só que nesse caso nós vamos triplicar o prazo, então de 90 dias eu vou precisar o quê? 90, 180, 270 dias, de 3 meses eu vou precisar de 9 meses para poder ter o resultado. Ele falou: não, como assim? Por que isso? Falei: por quê? Porque a minha experiência, eu já mais de 20 anos de experiência, eu sei que os sistemas, eu não encontrei um sistema que tem uma estrutura ideal. Eu não encontrei ainda um sistema que me ajuda a entender, que me ajuda a ter uma estrutura que possibilite a lucratividade do meu negócio aumentar cada vez mais. Bom, pergunto para você: se você tiver uma estrutura dessa no seu negócio, você já consegue se imaginar triplicando o lucro da sua empresa? Você já consegue se imaginar triplicando o lucro do seu negócio? Tá? Ou você ainda quer continuar se comunicando via cartinha? Você não quer usar o WhatsApp, você quer se comunicar por cartinha. Bom, esse material, eu sei que falar de finanças não é fácil, é muito chato, mas nesse momento você tem 3 opções. Você tem 3 opções. Você passa a fazer certo. Você olha para a sua estrutura, você organiza, você modifica aquilo que você tem e passa a fazer o que é certo. Você deixa de ter entradas e saídas. Se você não tem nada, você deixa fazer só de apenas entradas e saídas. Se você está usando o caderninho, você passa a usar um sistema. Você vai passar a ter essa estrutura, né, e fazer o certo.
A segunda opção é você contrata alguém para você que vai te ajudar a fazer o certo. Tem problema fazer isso? Não tem problema nenhum. Contrata alguém e te ajuda a fazer isso. Tá? Você pode fazer sozinho, você pode contratar um funcionário para fazer isso por você. E a terceira opção é você não fazer nada. Nada. E do que eu estou falando aqui, só uma das alternativas está errada. Opção número 1, número 2, número 3, só tem uma delas errada. E eu acho que você não quer escolher ela para o seu negócio. Bom, eu me esforcei, eu me empenhei, eu preparei aqui um material para que você realmente triplicasse o seu lucro e eu espero que isso tenha feito sentido para você. Agora eu estou finalizando o vídeo, não esquece, não deixa de comentar aqui, né? O que foi mais relevante, mais importante para você? O que realmente você aprendeu, que fez mais sentido para você, tá? Escreve nos comentários, deixa aqui comigo que eu vou me empenhar para poder responder a sua questão, que o seu comentário ajuda outros empresários, né? Vou responder sua questão se for uma dúvida. Se for um comentário, né, eu vou me empenhar para poder melhorar, aprimorar e colocar, né, todo o meu esforço para fazer cada vez melhor. Curte, faz o comentário, compartilha esse conteúdo com quem você acredita que precisa fazer a sua empresa ser lucrativa. Muito obrigado. Te vejo então em um próximo vídeo.